Por favor, Josete. Mensagem de ambientação. Capítulo 18. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva está a caminho da solução. Ok. Alguém gostaria de comentar a lição? Fala, Silvânia. Para mim, a mensagem fala para que tenhamos calma, né, para resolver as coisas e confiança, né, que tudo se resolve da melhor maneira. Nem sempre é melhor, é o que a gente pensa no momento que é o melhor, mas sempre é o melhor para nós, né? Então, ter calma e confiança. A mensagem me passa isso. Isso mesmo. A primeira frase da mensagem dela é muito interessante. A revolta constante gera, ela não diz que pode gerar, não. Gera. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Então, nos adoece em todos os sentidos quando estamos revoltados. Por isso que os espíritos nos pedem ou nos conclamam a não murmurarmos diante das dificuldades. Lutarmos para vencê-las. Se não conseguirmos, agradeçamos pelas dificuldades. Porque aí nós não vamos gerar esses desequilíbrios que nos conclama aqui a dona Joana de Ângeles. Ok. Mais alguém? Então vamos à nossa prece. Por favor, Evandro. Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar um pouco mais do Evangelho, para estarmos reunidos em seu nome. Orientai-nos, Senhor Jesus, colocai-nos a espiritualidade para nos auxiliar, nos abrir a mente, o coração, para que possamos captar toda a mensagem, todas as reflexões e possamos colocar no nosso coração para que ele dê muitos frutos na nossa vida. Iluminai-nos, Senhor, orientai-nos para que possamos crescer um pouco mais através dessas orientações de hoje. Amém. Assim seja. Obrigado, primo. Amém. Vamos então lá à leitura, né, do nosso Evangelho, no capítulo 14. Nossa Verinha vai fazer a leitura para a gente. Ok. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parentesco corporal e parentesco espiritual. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, começando. Número 1. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, versículo 20, Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. 2. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles.
o da piedade filial. Com essas palavras, Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, o que resulta na obrigação de se ter para com eles de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever, naturalmente, se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tanto mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus pune sempre de uma forma rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar pai e mãe... Vamos comentar aí, Verinha, um pouquinho. Tá. E aí depois a gente vai abrindo aí para todo mundo comentar. Uhum. Primeiro, logo esse primeiro texto, esse é o primeiro versículo. Sabeis os mandamentos. Não cometais ou não cometereis adultério. Nós normalmente pegamos essa palavra adultério sempre no aspecto da sexualidade. Mas precisamos, e Kardec nos conclama isso, a ampliar esse conceito da palavra adultério. Adultério é de adulteração, de alteração. Então, nós adulteramos leis, adulteramos documentos, adulteramos uma série de situações. Quando nós não respeitamos as leis de Deus, nós estamos adulterando as leis de Deus. Então, vamos pegar no aspecto sexual? Sim, também. Mas não podemos esquecer de ampliar esse conceito para um horizonte bem maior que o aspecto da sexualidade. Senão a gente vai imaginar, eu não cometi adultério sexual, mas fiz isso, desrespeitei isso, aquilo, eu estou cometendo adultério. E lembramos que eu não preciso fazer, é só pensar. Na fala, quando Jesus fala lá do adultério por pensamento, pecado por pensamento, fala, aquele que pensar em adulterar, já adulterou. Então, de uma maneira geral, de novo, né, como a gente costuma dizer sempre, quem quiser se excluir, fique à vontade para se excluir, mas, de uma maneira geral, todos nós cometemos algum tipo de adultério. Porque pensamos adulterando ou alterando, contrariando as leis de Deus. Ainda, para nós, espíritos de terceira ordem, é muito difícil vivenciar esse mandamento pleno. Acho que é impossível, dentro da minha percepção, tá? De novo, dentro da minha percepção. Eu acho que é impossível vivenciá-lo na sua plenitude, por enquanto, no nosso nível de evolução. Porque eu ainda me enraiveço, eu ainda fico pé da vida, eu ainda fico com ódio de algumas situações que eu acho que não estão de acordo. Eu sei que estão sob a supervisão, sob a permissão de Deus, mas gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que fosse diferente. Então, com isso, eu estou cometendo o adultério. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar aí. E o outro é, não se pode amar o próximo sem amar aos pais. Ou sem amar, nós dissemos sempre, o próximo mais próximo é aquele que está próximo. O próximo é aquele que está mais próximo, pelo menos é o primeiro a amar. No Evangelho também nos diz, se nós não sabemos amar o nosso próximo, que o vemos, que o tocamos, que o sentimos, como poderemos amar a Deus? Então, se nós não aprendemos a amar aos nossos pais biológicos, que nos geraram, ou que nos deram a oportunidade da reencarnação, fica difícil também amarmos a Deus. Então, é um outro ponto que eu destaquei aqui na minha leitura. Outro é amar. Amar não é só amar, é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência, a condescendência. Então, entendemos aqui que Kardec foi um pouco, vou dizer, prolixo, me permita aqui essa palavra.
Porque quando eu falo amar, o Mauro até lembra aqui, de vez em quando a gente fala também, amar é o mosaico, onde é a junção de todas as virtudes. Então, eu tenho respeito, eu tenho a caridade, eu tenho a estima, eu tenho a obediência, eu tenho a gentileza, eu tenho isso. Eu vou formando um mosaico até criar o amor, dentro da minha percepção. Kardec diz aqui, ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência. E não só os pais biológicos, mas também aqueles que fazem o papel de pai. E esses, ainda hoje estava conversando isso no teu consultório, esses são pais, não do útero, pais ou mães, mãe do útero, mas do coração. Não é gerado no útero, é gerado no coração. É uma escolha consciente. Normalmente, quando nós escolhemos os nossos filhos biológicos, nós o fazemos de uma maneira inconsciente. Nós fazemos de espírito para espírito e, boa parte das vezes, não nos lembramos. Quando adotamos nós já falamos aqui de adoção, quando adotamos, nós fazemos uma escolha consciente. Então, esses pais adotivos também merecem toda a consideração que mereceria qualquer outro irmão, acrescido, obviamente, de tudo isso que Kardec disse. Então, foi um outro ponto. Eu destaquei alguns pontos nesse primeiro parágrafo aqui. E o outro é pune. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Eu não concordo, e aí é a opinião do Valdenir, tá? Não estou contrariando Kardec, mas é a opinião do Valdenir. Eu não concordo que Deus puna. Mas Deus nos ensina, Deus nos educa, Deus nos dá a oportunidade de refazer coisas erradas que fizemos. E isso, para mim, eu não entendo como punição. Quando um aluno repete o ano porque ele não aprendeu, porque ele não passou de ano, ele não estudou o suficiente ou não conseguiu por qualquer razão, não é uma punição. Ele está tendo a oportunidade de refazer aquilo que ele não fez. Então, Deus estabeleceu leis que regem o universo. Portanto, todo o universo está submetido às leis de Deus. Então, nós, por consequência, estamos também submetidos a essas leis. Quando eu contrario uma lei, ou uma parte da lei, um artigo da lei, digamos assim, eu tenho que responder por isso. Isso gera consequência, mas não é punição. É uma consequência da minha ação. Lembrando Paulo lá escrevendo aos Gálatas, né? Quando ele nos lembra lá que podemos plantar qualquer coisa que quisermos, mas teremos que colher tudo aquilo que plantar. Então, quando eu estou colhendo a minha dor, a minha dificuldade, que eu plantei ontem, Deus está me punindo? Eu não entendo assim. Mas aí fica aberto para quem quiser comentar, concordar ou discordar, fica aberto para discussão. Diga, Mauro. Eu acrescentaria, né, ao que você trouxe, o processo de composição, né, ele se dá um pouco distintamente, né, de quando nós recebemos de forma biológica e quando nós recebemos de forma optativa, né? Porque na forma biológica a gente não escolhe de fato, né? A gente não escolhe na espiritualidade. Nós somos convencidos ou acordamos mutuamente naquela composição. O fato é que, se tiver dentro do planejamento reencarnatório, também faz parte dessa composição a opção da adoção. Só que, quando encarnados, de fato, nós temos o livre-arbítrio para essa escolha. Aí, de fato, é uma escolha, né? Mesmo que haja o direcionamento para o reencontro, mas a decisão final ela sempre é uma escolha.
No caso do planejamento reencarnatório, não, né? Nós não estamos ali escolhendo, nós estamos ali sendo, ou de forma de comum acordo, ou de forma por convencimento, Compulsória. Também compulsória, né? Recebendo ali essa composição que formará, então, a família consanguínea. Então, realmente, são processos diferentes, mas que levam ou buscam construir o mesmo contexto para que nós possamos ali nos reajustar, né? Era isso que eu queria acrescentar. Alguém mais? O pessoal está muito tímido. Silvânia. O pessoal está muito tímido. Me chamou a atenção É o quê, Valdemir? Não, pode dizer. O pessoal está tímido. Tá. Não, me chamou a atenção aqui, quando eu li esse texto, falando da piedade filial. Porque, assim, a gente vê que muitos jovens parecem revoltados com os pais, não é? Muitas pessoas. Então, eu tenho uma amiga que ela tem uma tristeza grande pelo procedimento da mãe com ela, e ela é espírita também, mas ela não consegue perdoar a mãe. E eu vejo assim que, independente do que nossos pais façam, né, eu acho que se entendermos essa questão da oportunidade de estarmos aqui, devemos falar como o Valdemir gosta, né, de falar, e eu acho certo. Eu devo ser grata em todos os instantes, sabe? Entender que houve ali uma doação, sabe, por parte da minha mãe, do meu pai. Hoje meu pai já se encontra no plano espiritual, minha mãe ainda está aqui comigo. Mas então, assim, mesmo me desagradando em algumas situações, porque somos diferentes, mas eu tenho que ser grata a todo instante, querer sempre o melhor, cuidar, sabe? Somos alguns filhos e somos diferentes uns dos outros, uns cuidam mais, outros não, mas eu entendo assim, sabe, que mesmo passando por qualquer situação difícil, devemos colocar nossos pais, sempre exaltar nossos pais, porque estamos aqui hoje porque eles concordaram, ou, como o Mauro disse, né, tipo assim, está no planejamento reencarnatório, mas poderíamos não estar, não é isso? Então, me chamou a atenção a questão da piedade filial aqui. De qualquer maneira, Silvânia, antes da Flávia, a gente tem que entender o seguinte: o entendimento racional é tranquilo. Eu entendo que devo ser grato aos pais. Aliás, Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, nós devemos dar graças por tudo, inclusive pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores. Quer dizer, a Georgia, que está aqui conosco, né, tinha que dar graça pelo câncer, segundo a orientação de Paulo. Então, isso, racionalmente, é tranquilo para a gente. O problema é transferir daqui para aqui. Né? Transferir da cabeça, do racional, para o emocional, para o coração. Isso ainda é um pouco mais, ou ainda é um pouco difícil para a gente, em função da nossa de novo, por favor, quem quiser se excluir, fique à vontade, mas da nossa pouca evolução ainda espiritual. Ainda estamos naquela classificação de Kardec lá, né? Ainda somos espíritos, ou estamos na situação de espírito de terceira ordem, ainda com enorme dificuldade. Então, já sabemos, já temos consciência, eu preciso fazer, eu tenho que me esforçar por fazer, mas nem sempre eu vou conseguir. Nem sempre nós vamos conseguir, pelo menos plenamente. Como você disse, uns cuidam mais, outros cuidam menos, cada um no seu estágio, cada um na sua posição.
ainda temos que caminhar bastante para transferir daqui para aqui. E essa distância é abissal. A transferir da razão para a emoção, esse espaço é abissal. Então, precisamos estudar, trabalhar, treinar, ensaiar. E quando a gente não consegue perdoar, como diz aí a sua mãe, a sua amiga, que não perdoa a mãe, a gente tem que fazer um esforço para desculpar, para entender, para ver a situação deles. O que eles receberam e que puderam nos passar. Os nossos pais, com certeza, tiveram uma educação muito mais rígida, muito mais castradora do que a nossa. Então, o que eles conseguiram entender que fosse bom, eles nos passaram. Nós, como já tivemos um pouco menos de castração, passamos menos para os nossos filhos. Eu vejo isso com meu avô, com meu pai, comigo, com meus filhos, meu neto. Então, são 5 gerações. Avô, pai, eu, filho e neto. 5 gerações. Eu vejo nessas 5 gerações as diferenças de condução, de educação, de tratamento, como foi. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo isso e colocando isso em prática menos difícil, com menos dificuldade. Em algumas situações, ainda com dificuldade. Assim, entendo. É isso mesmo. Então, por isso, não devemos ser tão exigentes com eles, né? Devemos entender um pouco, né? Eu concordo com você. Obrigada. Diga, Flávia. Abre o som. Abre o teu som. Chama os universitários. Abriu. Manda chamar os universitários. O microfone fechado não vai. Sabe o que eu penso, gente? Assim, ó, o meu pai foi para mim o pai que ele pôde ser. A minha mãe foi para mim a mãe que ela pôde ser. Eu penso muito isso. É tudo isso que o Valdemir falou. E a gente que é espírita, a gente já tem outra visão, né, da situação, de família e tudo. Realmente, gente, tem pessoas que têm mães e pais que não foram carinhosos. Elas não conseguem ter essa visão assim, ele me deu o que ele podia, o que ele tinha para me dar. Eu trabalhei com uma amiga que ela também tinha esse problema com a mãe dela, sabe? Se a mãe dela foi para ela, aquela mãe que ela contava para nós, realmente fica difícil você, assim, no Dia das Mães, querer ir na loja comprar um presente. Ela não fazia isso, ela não conseguia. E eu falava com ela, não se force a fazer uma coisa que seu coração está pedindo só porque é Dia das Mães. Porque ela, assim, ela ficava assim, nossa, chega o mês de maio, propaganda Dia das Mães, aquilo incomodava ela tinha muito problema com a mãe dela. Então, realmente, tem mãe, tem pai, que eles, assim, na nossa visão de bom e mal, né, hoje que a gente tem na Terra, não foram mesmo, aquela Coca-Cola toda para os filhos. E o Valdemir deve saber disso, deve tratar com muita gente que tem problema com o pai e mãe. Graças a Deus, eu tive uma mãe muito boa, meu pai já não foi tanto, mas a gente não cobrava nada dele, porque tinha esse lado, assim, ele foi o pai que ele pôde ser, né, dentro das limitações dele, e tudo bem. A gente nunca tive mágoa do meu pai, apesar dele não ter sido um pai que eu consideraria nem na média, assim, mas foi o que ele pôde ser para nós. Então, às vezes, assim, tem gente que tem muito problema com o pai e mãe, e a gente tem que ver que a pessoa não tem essa visão que a gente tem, de tentar perdoar, de tentar relevar, de tentar entender essa geração que o Valdemir falou aí, tudo. Então, tem gente que enfrenta muito problema com o pai e mãe por falta desse entendimento. E, graças a Deus, a gente tem e consegue olhar com outro olhar, né? O Valdemir deve atender muita gente com esses problemas, né, Valdemir? Quando nós chegarmos lá no item 9 desse capítulo, vai explicar um pouco, ou vai explicar bem, essa fala tua aí dos pais que não são tão bons, das dificuldades entre pais e filhos. Lá no item 9, a gente vai, quando a gente chegar lá, a gente vai discutir isso mais profundamente. Legal, depois eu vou ler.
É que eu já Pegando conheço. esse comentário da Flavinha, né? Lembrar, né, gente, uma vez que a gente consegue ter a lucidez da percepção dessa distância, muitas das vezes que nos deparamos com a vivência de cada um daqueles que estão no nosso núcleo familiar, eu lembro e falo sempre lá na nossa casa o seguinte: quem tem que compreender é quem tem compreensão. Não se pode cobrar compreensão de quem não tem. Então, se nós conseguimos ter essa percepção, né, vamos exercitar a compreensão. Não vamos querer impor a nossa ideia da nossa geração para aquele que não viveu e não vai conseguir compreender. Então, se a gente exercitar a compreensão, nós vamos ter uma relação bem mais tranquila, independente da forma como aquela relação está estabelecida. Seja ela amorosa, seja ela conflitante, se eu compreendo, eu vou fazer os ajustes para que aquela relação corra bem. Se eu espero do outro, aí, meu amigo, aí pode sair qualquer coisa, né? Então, cabe a mim que, né, se temos o conhecimento da doutrina espírita, eu sou mais responsável em adotar a compreensão como linha de conduta. Lembrando que o Valdemir falou, pode ser que eu não consiga, claro, pode ser. Mas o meu trabalho tem que ser nesse sentido. Pode ser que hoje eu não consiga, pode ser em determinado ponto eu não consiga, mas eu tenho que enveredar para esse caminho. É aquela máxima, né, de que a gente quer ter razão ou quer ser feliz. Se eu quiser ter razão, vai ser uma brigalhada danada. Se eu quiser ser feliz, eu vou aprender a relevar aquilo que não contribui para a felicidade e adotar aquilo que contribui para a felicidade. E nessa adoção de ação, pode ser até o calar. Né? Vai muito mais a pena calar, compreender que aquele companheiro não vai conseguir alcançar a minha ideia e que, para mim, não é violência nenhuma contemporizar aquilo que pode se transformar num conflito, muitas das vezes, muito grande, que nos leve a um afastamento maior. Então, esse é o nosso exercício. Quando o Valdemir falou, sair daqui para cá é uma distância muito grande. Só que ainda tem mais um passo, que é sair daqui para cá, que é a ação. Então, eu posso compreender hoje, sentir amanhã, vivenciar depois. É um processo, como nós falamos aqui ontem, né, sobre esse processo. Então, é isso, gente. Essa é a trajetória. E aí está a beleza da doutrina espírita. O consolo que a doutrina espírita nos traz. E eu posso dizer isso de cadeira, porque, né, passei por um bom período, bons anos da minha vida sem acreditar, e era muito difícil. Confesso que ficou tudo muito mais... Né, de novo, não é mais fácil. Menos difícil a partir do momento que a gente entende as coisas. E, por enquanto, um nível de razão. O primeiro ponto é o nível da razão. Mas já fica bem mais fácil. Quando eu passo para a emoção, fica mais fácil. Quando eu passo para a prática, aí está resolvido. Mas são etapas, são processos que nós não podemos nos exigir que façamos isso de um momento para o outro. Assim como eu não posso exigir, eu não poderia exigir dos meus pais que fossem aqueles pais que eu gostaria que eles fossem, eu não posso exigir de mim que eu tenha um sentimento que ainda não está enraizado, que ainda não está consolidado em mim. Eu preciso entender. Estamos em um processo. E um processo tem etapas. Tem início, tem meio e, às vezes, não tem fim. Mas, pelo menos, início e meio e um progredir constante, sim. E é para isso a doutrina espírita é imbatível. Realmente é o consolador prometido. Nos traz esse consolo, nos esclarecendo
essa dificuldade, como a Flávia falou, e eu citei o item 9, que está lá um pouco mais à frente, daqui umas 2 ou 3 semanas, vai chegar lá, esse item 9 do capítulo 14. Tudo bem? Podemos, Vera? Então, vamos. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na sua velhice, é cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco em nossa infância. Isso é importante. Como eles fizeram conosco na nossa infância. Acho que quem já foi pai, quem foi mãe, percebe ou entende o trabalho que nós demos quando éramos crianças, quando éramos bebês. O quantas noites eu passei sem dormir, com doença dos meus filhos, com dificuldade dos meus filhos. Eu e a minha mulher passamos quantas noites sem dormir em função da doença dos filhos. Então, é claro que para mim, o meu trabalho para os meus pais foram muito maior. Porque não tinha essa facilidade do médico, pelo menos na minha... Eu sou tão antigo que não tinha médico no meu tempo, tá? Eu sou mais antigo do que Hipócrates. Mas não tinha essa facilidade de médico, não tinha essa facilidade de hospital. E lá no interior do interior, então, começava a doer, era simpatia, era chá, era remédio da erva, que mamãe que fazia para a gente. Então, era xarope, era chá disso, chá daquilo, ela sabia de tudo quanto era chá para cuidar. E, claro, que é muito difícil. Então, para mim, hoje eu entendo o trabalho que eu dei, quer dizer, hoje, depois de ter sido pai, né? Eu entendo o trabalho que eu dei para os meus pais quando era criança, com toda certeza. Diga, Flavinha, de Juiz de Fora. O negócio de dar trabalho, eu lembrei de uma cena que eu vi um dia com a minha mãe. Estava dando banho em ela. Ela falou assim, nossa, você está doente, né? Nossa, eu preciso dar banho. Minha mãe é muito dependente, né? Eu falei que eu sou banho. Só que noção de quantos banhos ela já deu nos seus 10 filhos? Eu tento fazer uma média e uma conta. Ela começou a rir. Falei, nós estamos te devendo muito, muito banho. Aí ela riu e depois desse dia, assim, ela aceitou mais, sabe? Depois que eu falei com ela. Falei, isso, ela só está no lucro aí de banho, muito mais que a gente está te dando banho agora. Ela ficou, assim, pouco tempo, assim, debilitada, precisando de ajuda, né? Aí ela falou, Aí ela começou a rir quando eu falei isso com ela. Mas não é verdade, gente? Pare deles. Quando a gente vê, às vezes, certas coisas, fala assim, nossa, essa mãe deve ter sido feita tanto por essa filha e agora não está recebendo nada, né? Com certeza eles fizeram muito mais para nós, pelo menos os meus, né? Fizeram muito mais por mim do que eu estou fazendo por eles hoje, né? Pela minha mãe. Meu pai já se foi. Mas, com toda certeza, eles estão no crédito conosco, né? Nós é que estamos no débito com eles, né? Quantos banhos ela te deu? Né? Com toda certeza, né? Anos te dando banho todo dia. Hoje a gente faz alguma coisa e, para eles, eu vejo lá com a minha mãe hoje, ela fica muito incomodada ter que depender dos filhos. É um outro ponto que ela não quer dar trabalho, não quer incomodar. A gente precisa ter muito tato. E aí vai os cuidados que Kardec fala, ter muito tato para essa fala que você teve com a sua mãe. Você ainda está muito crédito, com certeza você está. Nós ainda estamos devendo muito banho a você. Esse é um outro cuidado que Kardec fala lá da solicitude, do carinho, do respeito, para não deixar aquela pessoa constrangida com o trabalho. Às vezes, sabe o que acontece, Valdeni? Às vezes, a discussão sai por excesso de zelo com a pessoa. Uhum. Não sei se é por excesso de zelo. Se a pessoa de idade está lúcida e não quer dar trabalho, às vezes surge um desentendimento por excesso de zelo dos filhos, às vezes. Aqui em casa acontecia isso. Era tanto zelo que ela não gostava muito, porque não gostava de
de dar um trabalho, a gente fala assim, mãe, a gente briga por excesso de zelo com a senhora, então tá bom, melhor do que o contrário. Muito bom. Vamos lá, Verinha? Vamos. É principalmente com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Será que cumprem este mandamento aqueles que julgam fazer uma grande coisa só porque dão aos seus pais o essencial para não morrerem de fome, enquanto que eles mesmos não se privam de nada, colocando nos mais íntimos cômodos da casa apenas para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e obrigam os pais a pagarem o tempo que lhes resta de vida, com a responsabilidade de realizar os trabalhos domésticos. Então, são os pais velhos, enfraquecidos pela idade, que devem servir a filhos jovens e fortes? Será que a mãe lhes vendeu seu leite quando os amamentava? Contou as noites de vigília quando eles ficavam doentes? Ou os passos que deu para lhes proporcionar tudo o que necessitavam? Continua? É porque o meu aqui não está aqui não é o parágrafo. Mas tudo bem. Vamos de novo, né? Sobretudo, aí ele fala muito mais da parte financeira. Nem sempre é possível, né? Muitos dos filhos não têm condições financeiras de sustentar, de ajudar ou de promover esse bem-estar que Kardec coloca. Mas, quando eu não tenho essa possibilidade financeira, vamos lembrar do óbolo da viúva. Então, vamos lembrar da fala da Flavinha. Excesso de solicitude. Então, os filhos estão brigando para saber quem vai ajudar mais. Então, se eu não tenho condições financeiras para fazer isso, eu preciso ter esse cuidado. E como eu lembrei aqui anteriormente, né? O pai nem tanto, mas especialmente a mãe, ela tem um papel muito importante na nossa vida. Né? Nós só existimos porque ela nos emprestou um útero. Ela nos alimentou durante 9 meses, né? Via cordão umbilical, pelo seu próprio sangue. Depois disso, ela nos deu o leite. Então, ela nos deu a essência de suas vidas. A essência da vida, ela nos deu. Então, isso nos cabe, de novo, né, o que a gente fala anteriormente com a Silvânia, isso nos cabe minimamente ser gratos. Um dia desse, eu conversando com a minha mãe, e ela muito preocupada comigo, porque eu saio daqui e vou para lá, né? E qualquer coisa, qualquer folguinha que eu tenho, eu vou para lá, para eu não deixar ela sozinha. Eu estou dando muito trabalho. Eu falei, mãe, eu só estou aqui porque o senhor não me abortou. Podia ter me abortado. E eu não estaria aqui te ajudando. Não estaria aqui convivendo. Então, aí tem que ter esse cuidado de não se fazer de vítima. Eu estou me esforçando, Não, eu estou fazendo muito pouco em relação a tudo que eu recebi. Especialmente a vida. Nós só estamos aqui evoluindo espiritualmente porque, especialmente, a nossa mãe nos aceitou e nos albergou em seu ventre durante os 9 meses. E depois no seu colo, durante todo o tempo. O colo não acaba nunca, né? O colo continua até hoje. Então, desde que saímos do ventre, estamos no colo até hoje. Então, esse cuidado que a gente precisa ter de não passar para eles a ideia de que estamos fazendo um sacrifício. Nós estamos devendo muitos banhos, né, para nossos pais, os pais de uma maneira geral, né, tanto o pai quanto a mãe. Mas especialmente a nossa mãe, pelo menos na minha percepção, ela é mais vital do que o pai, com toda certeza. Podemos continuar? Alguém aí? Ninguém quer falar. Então, vamos lá, Verinha. Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem proporcionar aos seus pais pobres. Devem também, o quanto puderem, dar as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto receberam.
o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. É o pagamento de um juro. É muito importante essa fala do Kardec. Nós estamos pagando, de novo, quando nós lemos o Evangelho, né? Aquela parábola lá do patrão que perdoou 100 talentos que o seu servo devia, e o servo não perdoou 10 que o outro devia. Então, nós temos que estar mais gratos àquele que nos auxiliou mais. Então, precisamos, sim, dessa amabilidade, desses cuidados, dessa atenção, desse carinho, desses pequenos nadas, como eles dizem, desses pequenos supérfluos que os fazem felizes. Então, eu vou até confessar um pedido da minha mãe recentemente. Ela gosta muito de alface americana. E lá onde ela onde ela mora, não tem. Então, toda vez que eu vou, você traz aquela alface para mim? Alface americana é uma coisa comum que a gente encontra aqui na feira, mas lá ela não tem. A gente não consegue comprar. Então, é uma bobagem. Mas ela fica felicíssima quando eu chego lá com a bolsa, né, cheia de cabeça de alface. E agora vai dar uma semana, a alface dá uma semana. Eu fiquei feliz, um pequeno nada. É uma coisinha de R$3, R$4, e que ela fica feliz da vida. Então, não é o valor, mas o que se coloca naquilo. Ainda agora estava num grupo de estudo e estava tratando disso, né? Da caridade, doação, especialmente das cestas básicas, dessas coisas que a gente coloca. Não é só o material que a gente doa, mas especialmente o que a gente se doa, o que nós nos doamos junto com aquele material. Então, junto com aquele alface, eu boto ali um carinho, um respeito, uma amizade, uma prece, uma energia boa, e isso, com certeza, enriquece muito esse presente que a gente consegue dar. Diga, Silvânia de Cássia. Silvânia, está fechada. Aí. Não, Valdenir, você me fez lembrar por um bom tempo a minha avó. Abriu. Tira o seu vídeo, deixa só o seu áudio que está picotando. Por um bom tempo, você me fez lembrar, por um bom tempo, a minha avó ficou em cima de uma cama, com uns 2 anos. Silvânia, E o que ela mais gostava, Silvânia, Valdenir... Só um minuto, Silvânia. Tá. Isso, fala agora. Não, estou falando, você me fez lembrar. Melhorou? Melhorou. Melhorou o som? Melhorou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ui. Pode dizer. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Vou falar rapidamente. Me fez lembrar, Valdenir, a questão da... Minha avó ficou em cima de uma cama. Minha avó ficou em cima de uma cama por 2 anos. Sim, estão me ouvindo? Sim, tá. sim. Então, me fez lembrar que a minha avó, ela valorizava muito, ela ficou em cima de uma cama por 2 anos, e aí o que ela mais gostava é quando nós, os netos, chegávamos e deitávamos na cama com ela para conversar, e ela adorava. Então, assim, são... Acho que caiu a Silvânia. Caiu.
Vamos adiante, ela entrando aí, ela retoma. É. Continua? Então, vamos continuar, Vera. Ok. Infeliz, portanto, daquele que esquece o que deve aos que sustentaram na sua fragilidade, aos que com a vida material lhe deram a vida moral, aos que muitas vezes impuseram a si mesmos duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Pobre do ingrato, ele será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em uma outra existência, onde passará pelos sofrimentos que houver feito outros passarem. De novo, tem a palavra aqui, punição, que eu já falei aqui no início, né, que eu entendo de uma maneira diferente. Mas aqui é lei de ação e reação. É lei de causa e efeito. De novo, é Paulo escrevendo lá aos Gálatas. Plante tudo o que quiser. Você tem a liberdade de plantar. Mas tem que escolher, ou tem que colher aquilo que plantou. Então, infeliz, portanto, aquele que esquece a sua dívida, para aqueles que sustentaram na infância. Os que com a vida material lhe deram também a vida moral. Que a gente, às vezes, até esquece um pouco, né? Estamos aqui falando, esquece até um pouco do aspecto moral, que eles nos passaram, que eles nos ensinaram. Via de regra, pais com poucos conhecimentos. Os meus, analfabetos. Tanto pai quanto mãe. O pai, pelo menos, semi-analfabeto, e a mãe analfabeta. Mas, com certeza, me deram ensinamentos morais, além da vida física, nós estamos falando, mas também me deram ensinamentos morais que valem, que eu carrego até hoje. Então, é mais uma gratidão. E o sacrifício que se impuseram, os passos que deram, os sacrifícios que se impuseram em termos materiais para nos dar aquilo que eles não tiveram. Como, de certo modo, nós fizemos para os nossos filhos, vou dar aquilo que eu não consegui ter. Os nossos filhos estão fazendo para os netos aquilo que eles não conseguiram ter. Então, a gente vai melhorando essas ações. Mas não podemos, ou não deveríamos, pelo menos, condenar os nossos pais porque não nos deram aquilo que eles não tinham, aquilo que eles não sabiam, que eles não conheciam. Como nós não demos para os nossos filhos a mesma coisa que os nossos filhos, os meus filhos, por exemplo, estão dando para os meus netos. Então, a gente precisa ter isso em mente para entender as dificuldades que nós estamos passando, ou vamos passar, se estivermos passando, não serão gratuitas. São consequências de ações praticadas por nós mesmos. Segue. Se ninguém quer falar, ninguém levantou a mão, então seguimos. Então, vamos. É verdade que certos pais esquecem dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. No entanto, é a Deus que compete puni-los, e não a seus filhos, porquanto eles mesmos talvez tenham merecido que seus pais fossem assim. Se a caridade transformou em lei o ato de pagar o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições alheias, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar as ofensas, de amar mesmo os inimigos, quanto maior não é a obrigação de assim procederem os filhos em relação aos pais. Consequentemente, todos os filhos devem adotar como regra de conduta para com seus pais os preceitos de Jesus, referentes ao próximo, não esquecendo jamais que todo procedimento reprovável em relação ao próximo torna-se ainda mais reprovável quando se trata dos pais, que a falta cometida no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque então a falta de caridade junta-se à ingratidão. Perfeito. E aí lembramos, né, dos pais que não nos deram, ou que muitos dos pais não nos deram aquilo, Kardec coloca aqui, que gostaríamos. Dos pais que foram severos, que foram rudes em algumas situações, e lamentamos isso hoje, mas precisamos, de novo,
esse entendimento da doutrina espírita, esse entendimento da lei de ação e reação. Nós não passamos por determinadas dificuldades. Deixa eu usar a primeira pessoa aqui para não colocar ninguém, né? Eu não passei por determinadas dificuldades gratuitamente. Eu não tive dificuldades com meus pais gratuitamente. Eu sei hoje, graças à doutrina espírita, eu sei, especialmente no item 9 desse capítulo, eu sei que eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E quando eu tenho essa certeza, isso facilita muito para mim. Isso facilita enormemente. Então, eu sei que não estou sendo injustiçado. Eu sei que o que eu estou colhendo são plantações minhas. E não é justo que eu plante e que um outro colha. Então, aquilo que eu planto, eu colho. E isso me dá uma liberdade. E, por inteligência, posso até dizer um pouco de egoísmo, eu preciso escolher hoje as melhores sementes para plantar. Porque vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. E como nós sabemos, eu posso vir a ser meu bisneto. Neto não vai dar mais, mas meu bisneto, com toda certeza. Então, eu preciso ter essa consciência de tudo que eu fizer hoje vai resultar em benefício para mim mesmo. Vai resultar em benefício para aqueles que estão à minha volta, mas especialmente para mim. Então, esse é o cuidado que Kardec nos coloca aqui. E ele diz, o que eu tenho que fazer com o outro, eu preciso fazer com os pais. Com o outro, é falta de caridade. Com os pais, olha a visão de Kardec. 1864. Esse é o livro do Evangelho. Ele já falava em crime do abandono de incapaz. O que hoje está estabelecido no Estatuto do Idoso. O abandono de incapaz é crime. Assim como abandonar uma criança ou um idoso é crime. Kardec já colocou isso no século XIX. Então, o que é para o outro é só uma falta de caridade, é uma falta é caridade mesmo a palavra. Em relação aos pais, diz ele, pode ser um crime. E não só em relação às leis de Deus. Quando Kardec fala aqui, é claro que ele está falando em lei de Deus. Mas hoje, nas leis do Brasil, é um crime abandonar o idoso ou não assisti-lo nas suas necessidades. Pelo menos a lei assim estabelece. Nem sempre cumprimos a lei, nem sempre a lei é aplicada, mas o fato é, já existe hoje uma lei que estabelece isso, que vê isso, e que Kardec viu no século XIX, uma lei no século XXI. Diga, Mauro. Essa nossa conversa de hoje, né? Esse tema do Evangelho, ele nos ajuda substancialmente, principalmente nas relações mais difíceis. Porque, como o próprio Evangelho fala, existem, sim, combinações que foram estabelecidas no plano espiritual na expectativa de que desse certo. Mas, muitas vezes, isso não vai se dar, ou pode não acontecer, em que aqueles espíritos desafetos venham a desenvolver afetividade na composição familiar. Então, isso a doutrina espírita nos mostra. E aí, de novo, entra, né, a grandeza da doutrina espírita em nos revelar isto e nos auxiliar para que, aproveitando esta oportunidade, mesmo numa relação difícil, né, de muitos atritos ou incompreensões, de nós fazermos a nossa parte.
exercitando de novo a compreensão, a paciência, a tolerância, a indulgência, a caridade. Porque aquela relação difícil de hoje, ela pode se tornar os grandes amigos e amores de amanhã. Mas nós, em compreendendo isso não vai vir numa varinha de condão que alguém, um terceiro, vai intervir e modificar essa relação. Não. Somos nós. Se, inicialmente, a outra parte não está em condições de fazê-la, nós temos que nos esforçar para fazer a nossa parte. Então, de novo, a doutrina espírita, mais uma vez, nos mostrando, nos abrindo os olhos para os contextos da vida e como nós deveríamos, né, agir diante desses contextos. Então, nós não temos como, de novo, né, a gente fala sempre isso. Isso não caberia em qualquer diálogo, em qualquer religião? Caberia. E até mesmo em religião nenhuma. Isso vem a nos facilitar o caminho da convivência, independente de como nós estamos construindo. Então, mais uma vez, né, a doutrina espírita, o Evangelho, nos trazendo, né, nos amaciando a jornada. Agora, cabe a nós, de fato, abraçarmos essa proposta e nos esforçarmos para fazê-la materializada, né, nas nossas relações. Sair daqui para aqui. Ok. Vamos parar aqui no item 4. Então, capítulo 14, item 4. Retomaremos na semana que vem. Vamos, então, à nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Vamos para a nossa listinha? Silêncio total, né? Ok, vamos, então, para a nossa listinha. Vamos pedir, então, a Regina. Regina, você pode fazer a nossa prece? Acho que ela deve estar distante do celular. Então, Georgia, você faz a nossa prece, por favor? Faço sim, Mauro. Georgia. Por favor. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos, Senhor, por mais um estudo, por mais uma oportunidade tão edificante de ouvirmos, Senhor, a importância de uma família, a importância, Senhor, de valorizarmos nossos pais, nossos entes queridos, que possamos, Senhor, ser gratos sempre a eles por terem nos dado essa oportunidade de reencarnar, por ter nos acolhido, Senhor, nos seus lares, as mães nos seus ventres. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo e te agradeço, Senhor, em especial por meu diagnóstico, por essa oportunidade que tem me dado, que eu possa, Senhor, usá-la da melhor forma possível e sempre, acima de tudo, sendo grata por essa oportunidade. Que todos nós tenhamos uma boa semana, muita paz em nossos lares e que o Senhor fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, uma boa semana. Um beijão. Amanhã lá, pessoal na rádio, vamos, né, formar a fileira.